Boa noite para quem já está entrando aí, ó. O Gabriel tá aí. Beijo, Gabriel, pra você. Deus abençoe por você ter entrado aí também. A Esther, Mara, que já conheço também, ó. Deus abençoe por estar aí na live também. Então, como já tem pouquinha gente, né, 6 pessoas ainda, mas eu vou começar já para não se estender muito, né? Então eu escolhi esse tema porque é do momento, né, de falar sobre ansiedade, com essa quarentena que tá por aí, né? Eu vou começar falando um pouquinho o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela entra como uma condição emocional, né, que é definida pela expectativa de que aconteça algo na nossa vida, né? Pode ser qualquer coisa na nossa vida, um emprego, um estudo que você está fazendo, isso aí pode dar uma expectativa grande. Ela pode ser boa, porque você vai buscar as coisas para fazer, né? Você vai buscar os seus estudos, você vai pesquisar pelas empresas que você vai fazendo. E pode ser bom, porque ela vai te mover para fazer essas coisas. Mas ela passa a ser prejudicial a partir do momento que você não consegue mais controlar isso, né? Você começa a ter uns pensamentos excessivos e começa a te prejudicar na sua vida cotidiana. Você não consegue mais controlar o que você está fazendo. Você pensa demais no futuro, né? E aí não consegue fazer o hoje para que o futuro aconteça, né? E aí essas coisas começam a te deixar angustiado, afeta a sua vida diária, né? Você não consegue mais conversar com as pessoas direito, né? Você fica pensando demais, você não consegue se concentrar. Então isso tudo está acontecendo hoje em dia, né? Por causa dessa pandemia tem aumentado mais ainda, né? Porque as pessoas estavam trabalhando. De repente, elas tiveram que modificar isso tudo e ficar em casa. Muitas pessoas trabalham em casa também, né? E aí isso também altera totalmente uma rotina. E o que acontece? As pessoas estão ali para fazer um trabalho em casa, aí tem o filho que está ali pedindo alguma coisa, tem as coisas da casa que você fica pensando, eu tenho que fazer isso, e ao invés de eu estar trabalhando ali, eu vou ter que pensar nas coisas que eu tenho que fazer almoço, janta, tudo. Isso aí também deixa a pessoa um pouco ansiosa, né? E essa preocupação, ela causa, se você estiver em forma excessiva, ela pode causar muitas coisas no seu organismo, né? Que antes, no passado, lá na época pré-histórica, tinha um estresse. Um leão aparecia e aí a pessoa corria. Então aquela adrenalina que o corpo deixava, ela era gasta, né? Então não tinha muitas preocupações, muito efeito no corpo, né? E como não tem mais isso, você está preocupado, você fica excessivamente preocupado com aquilo, um estresse veio para você de repente, você não tem como correr, você vai ficar parado. Então a adrenalina vai e ataca seu corpo, acelera o coração, você dá palpitações, e essas coisas todas prejudicam a sua saúde, né? E antes de eu continuar, eu vou deixar, assim, pedir para vocês fazerem, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês pôr na interrogaçãozinha que tem ali, porque senão o meu chat pode acabar me perdendo, né? Porque sobe muito e a gente fica sem ter como continuar. Então, continuando no assunto, né? Essas preocupações que temos hoje, elas afetam sim o nosso dia a dia, né? E aí a gente começa a não ter muitas soluções, né? Não encontrar as soluções, porque soluções tem, só que a gente não consegue encontrar. Isso deixa uma ansiedade muito grande, né? E aí, quais são os sintomas da ansiedade? Elas têm os sintomas psicológicos e têm os sintomas físicos. Os sintomas psicológicos, que são uma constante tensão, nervosismo, é uma sensação de que algo ruim vai acontecer, um descontrole dos pensamentos, né? Que a gente não tem mais aquele, pensar só nesse aqui, não tem um foco. Tem esses problemas de concentração também. Qualquer coisa que você vai fazer, você não consegue concentrar naquilo, você vai pensando em outra, você vai fazendo, começa uma e não termina, vai para outra. E aí isso daí vai te deixando mais angustiado, porque você não consegue terminar aquele primeiro que você começou, porque você está ansioso para fazer um próximo que ainda não surgiu, né? E aí quando isso acontece, o seu corpo todinho sofre. Aí ele começa a sentir a dor no peito, tem um aumento do batimento cardíaco, né? Tem a respiração ofegante, a boca começa a ficar seca. E aí isso tudo você fica mais apertado, porque você fala, tá acontecendo alguma coisa comigo, tá? Eu tô mal, eu tô me sentindo ruim, né? E você não consegue controlar aquilo. E aí tem os tipos de ansiedade que você vai precisar de tomar um remédio, né, para você conseguir voltar aquele equilíbrio do seu corpo.
E essa sensação que você sente de fraqueza, umas náuseas, pode até dar um descontrole no seu intestino, tudo. E isso tudo é da ansiedade. E aí tem vários tipos de ansiedade. Tem ansiedade generalizada, que você já não consegue mais ter controle mesmo de nada. Tem a síndrome do pânico, que é onde vem os medos, né? Tem medo de tudo que pode acontecer, o que venha alguém da sua família ou você mesmo sofrer alguma coisa, como no caso da pandemia, vinha adquirir o vírus, né? E você não ter o controle sobre aquilo. E aí você fica ansioso. E justamente porque você não tem o controle daquilo, a ansiedade aumenta ainda mais, né? E aí, isso tudo acontece no corpo por causa da adrenalina e do cortisol. E tudo isso vai prejudicar muito mais ainda a sua saúde. Porque a adrenalina, ela faz acelerar o coração, ela faz dilatar as pupilas, aumentar a glicose no seu sangue para dar energia para as células. Só que como você não vai correr, como na época dos primatas, você vai ficar paradinho, isso tudo vai afetar os seus órgãos, né? Vai aumentar a diabetes, vai aumentar, o seu coração vai palpitar muito, vai poder fazer algum problema com o seu coração. Então isso tudo você mesmo, aos pouquinhos, tem que ir controlando, né? E o cortisol, ele quando entra em grande quantidade no seu corpo, ele aumenta a gordura corporal, dá fadiga ao seu cérebro e dá problemas gástricos também. Imagina só, o tempo inteiro você jogando tensão para o seu corpo, sem ter um controle disso, né? Aí ele vai, uma hora vai ser como se fosse uma caixinha, ela vai enchendo, 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 uma hora ela não cabe mais. Então ela vai transbordar. E é isso que acontece com a ansiedade. Você não está conseguindo controlar aquelas tensões, as coisas, ela vai transbordar e você vai começar a passar mal, vai tendo alguns transtornos que vão surgindo e podem ter diversas outras coisas que vão afetar a sua vida no cotidiano. Você não vai ter um convívio bom com as pessoas, né? Vai começar a ficar nervoso a mais do que o normal. Não vai querer nem sair na porta de casa, né? Porque tem medo de que aconteça algumas coisas, né? E isso tudo, tem esses sintomas que geram, pode ser confundidos com algumas coisas como infarto ou problema cardiovascular, porque são muito parecidos, né? E aí, para você saber a diferença disso, é você tentando se controlar, indo ao médico, para caso você se sinta muito ruim, né? Ir lá medir a pressão, fazer o que você sentir para ficar mais aliviado, né? E aí eu separei algumas dicas para, nesse tempo da pandemia, que vão ajudar a controlar um pouco essa ansiedade, né? Que vão ajudar e com certeza, se seguir direitinho, vão com que melhore tudo, né? E é claro que não vai evitar de que você não precise de um médico, alguma coisa assim, porque isso são só umas dicas, né? Se você precisar ir ao médico, vai ao médico, ao psiquiatra ou a ajuda de um psicólogo, né? Você vai ter uma diversidade de formas, né? Então, a primeira dica que eu trouxe foi criar uma rotina, porque a sua rotina com a pandemia foi totalmente dissolvida. Antes você saía para trabalhar ou ia estudar e depois voltava, tinha a sua rotina em casa, com fazer almoço, comer, tinha uma rotina básica. E aí isso tudo foi alterado. Então você pode fazer uma nova rotina. Porque a importância disso. Porque se você deixa tudo por fazer, fala assim, depois eu faço, porque você não tem mais o que fazer, quando você chega à noite, fala assim, puxa, eu não fiz nada. Não tenho nada feito na minha vida. E aí isso aumenta a sua ansiedade, porque você fala, puxa, eu podia ter feito. Então você tem a preocupação do passado e fala, amanhã, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Você tem como fazer, mas bloqueia aquele sinal e você realmente não faz, né? Não consegue se identificar com outras coisas, né? Então, nessa rotina, você vai gerenciar o seu tempo, colocar a hora para acordar, horário para se alimentar, ou escolher algum curso, alguma leitura que você possa fazer, que você goste, pôr filmes, colocar hora também nas redes sociais, né, na utilização, porque senão você fica ali muito tempo olhando o Facebook, o Instagram, WhatsApp, e perde todo o seu tempo e você também fica angustiado porque você não fez nada e não teve tempo para fazer essas coisas, né?
E fazer atividade física é super importante, que ajuda a distrair você dos seus pensamentos que estão distorcidos no momento. Descarrega também aquelas energias acumuladas, que acumula por conta do estresse, né, que você está sofrendo ali. Mesmo que seu corpo não saiba disso, você está pondo estresse nele, né, e aí ele está tentando, na atividade física, ele libera um pouco essas energias, né? E dá a sensação de bem-estar, de que você está bem, que você está com saúde. Isso ajuda você a controlar a sua ansiedade também. Se alimentar bem também é importante. Ter uma ajuda de um nutricionista, se possível. Senão, você mesmo procura os alimentos melhores que tiver, que conseguir comer. E dormir bem. Porque dormir ajuda em tudo o seu corpo. Seu corpo descansa e ele tem como se acalmar daquelas energias que vieram todos os dias, né, sobre você ali o tempo inteiro, né? E vamos se desligar um pouquinho das redes sociais, né? Principalmente das notícias que são catastróficas do caso. Aí todo mundo, morreu um, morreu outro, e tem bombardeio de um lado, bombardeio do outro, de informações que não são saudáveis, né? A gente fica com informações demais e que às vezes não são tudo aquilo, né? Tem, lógico, que a pandemia está aí e está acontecendo, só que se a gente se cuidar e conseguir controlar, a gente não vai sofrer as consequências, né? Só que se a gente ficar além da pandemia, a gente ainda ficar ansioso, se não acontecer com o vírus, a gente acaba tendo alguma outra coisa que vai precisar tratar depois, né? E aí, organizar o seu ambiente. Por que é importante organizar seu ambiente? Porque te dá aquela sensação de que você fez alguma coisa, de que você conseguiu cumprir um dever, né? Que aí você levanta, arruma a sua cama. Você não conseguiu fazer mais nada durante o dia. Eu me distraí com isso, distraí com aquilo. Só que você chega no seu quarto, não, agora eu vou dormir. A sua cama está arrumadinha, você fala assim, puxa, pelo menos esse eu consegui. Aí dá aquele alívio, aquela sensação gostosa. Aí você dorme tranquilo. No outro dia você continua a sua rotina, montada novamente. E isso não tem problema assim, hoje tenho que cumprir essa rotina. Se não deu, no outro dia você tenta de novo. E vai conseguindo, aos pouquinhos você vai tendo a sua rotina altera, né? Novamente você consegue seguir direitinho e a sensação vai sendo boa para você, né? E o controle da respiração, que esse é importantíssimo também. Ajuda a relaxar para dormir. Quando você estiver tendo aquele ataque de ansiedade, que tiver o coração acelerado, que você não estiver conseguindo se controlar, essa respiração ajuda muito. Eu vou fazer aqui para que, se vocês quiserem tentar aí, vocês vão ver que ajuda muito também. Então essa respiração é aquela respiração que o bebezinho faz, que vocês vê a barriguinha dele inflar e diminuir. Ela é diafragmática que chama, né? Aí você vai respirar e soltar o ar, porque quando fala assim, respira fundo, a gente pega e respira. O ar vai todinho para o pulmão, comprime seu coração, porque o diafragma prende ele um pouquinho, e em vez de aliviar aquela tensão, ela vai acabar aumentando ainda mais. E aí você vai se sentir mal, vai ter que chamar a ambulância, essas coisas assim. Então vamos tentar fazer. Vocês vão sentar na melhor forma confortável que vocês tiverem, ou deitado também, e aí vocês vão pôr a mão sobre a barriga assim, e aí vai respirar, puxar o ar e soltar devagarzinho. Vai puxar de novo, e contar assim, 4 segundos puxando o ar, segura 2 e solta. Aí repete, até que você sinta que seus batimentos estejam mais aliviados, que a sua tensão esteja mais controlada. E essa respiração ajuda em tudo, porque até no seu pensamento, se você está pensando, se você estiver acelerado, você não consegue concentrar. Se você estiver com a concentração boa, com os batimentos controlados, tudo vai se acalmando, você vai conseguindo pensar, que o seu cérebro está sendo oxigenado, né? E aí a sua tensão vai com certeza diminuir. Isso vai ajudar você em tudo, nos seus afazeres. Começou a pensar alguma coisa, vou respirar um pouquinho, porque além de você estar acalmando seus nervos, você vai estar distraindo a sua mente, porque você vai focar na sua respiração. Em vez de você estar puxando tudo para o pulmão, você vai colocar ela no diafragma. Aí vai puxar e soltar de novo.
Aí vai, quando ela controlar, aí você vai ver que a sua concentração vai voltar, você vai conseguir fazer os seus afazeres normal, ou se você quiser dormir, porque tá assim, não tô conseguindo dormir, aí você vai fazer essa respiração, dá uns 3 minutinhos, você já tá calmo, você consegue dormir, se os seus pensamentos estiverem acelerados também, o sono não vem, você pensa demais em alguma coisa pro futuro, alguma coisa que você quer que aconteça, ou que não aconteça, né? E aí pensa demais nisso, tudo isso daí faz com que acelere o coração, a sua respiração vai ajudar muito, muito. E escutar músicas que você gosta, aquelas que acalmam, aquelas que agitam, né? Se você toca algum instrumento musical, você também procurar tocar. Escolher algum filme, não aqueles também que agitam muito, mas aqueles que deixam mais calmo, mais tranquilo. Aí você vai ver esse filme, assiste o filme completo. Ler um livro é o que ajuda muito também. Você vai concentrar toda a sua atenção ali, né? Você não vai ficar pensando em outras coisas, você vai poder imaginar o que tem ali no livro. Então aquilo tudo também já te ajuda a distrair. Juntando a sua rotina que você criou, controle de respiração, ou tocar algum instrumento, assistir algum filme, ler um livro, isso tudo vai te ajudar muito e você vai acabar percebendo que aquela ansiedade toda não era tão necessária, né? E vai conseguir controlar, porque ela, a partir do momento que sai daquela linha de equilíbrio, ela é um pouquinho difícil de voltar, né? Mas nada é impossível e a gente tem esse poder de controlar o nosso organismo, né? E é o importante, uma coisa de cada vez, né? Se eu vou fazer, acordei de manhã, eu vou fazer o meu café. Só que aí eu preciso também fazer um trabalho que eu esqueci da minha empresa que eu tenho que fazer em casa. Aí eu tenho que fazer também o arroz para o almoço, ou a carne para a janta. Aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, qual que está primeiro na minha cabeça? Aí eu faço esse completo. Aí terminei esse, aí eu passo para um outro. Porque como eu falei no início, você começa a fazer várias atividades e você não consegue completar nenhuma. E aí isso te dá muita ansiedade, porque a gente fala assim, eu tenho que fazer aquele, mas aí tem aquele outro. E aí eu não consigo nem fazer uma, nem fazer outra, e eu não consigo nem organizar o que eu tenho que fazer, né? Então, se eu monto uma rotina, eu tenho os horários que eu tenho livre, os horários que eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu consigo fazer as atividades, completar elas até o final, né? E nós temos também que ter o nosso tempo de descanso, o tempo do ócio. Eu tenho que deixar um pouquinho de lado todos os meus afazeres, todas as redes sociais, tudo, e ficar tranquilo. Eu mesmo fazer as minhas coisas todos os dias é um trabalho, você tem que focar sua atenção. Mesmo que você vai ficar numa rede social, você vai ter ali muitas informações, né? E você tem um tempo de ócio, você não vai fazer absolutamente nada. E isso aí ajuda você a controlar também, até o seu pensamento se organizar um pouco, né? Você tá ali, pensa numa coisa, pensa noutra. E aí, nesse mesmo tempo que você está pensando, você está fazendo alguma outra coisa que exige o seu pensamento. Então, tudo isso faz com que você fique extremamente agitado, você não consegue fazer as coisas e não tem como achar um meio para fazer. Então, monta uma rotina, controla a respiração, que isso ajuda bastante. E a gente tem que lembrar que nada é para sempre, né? Então, essa epidemia, ela chegou, se nós cuidarmos, fizermos tudo corretinho, ela também vai embora. E a gente não tem como controlar a proliferação dela. Nós temos como controlar como o nosso jeitinho, assim, né? Usar máscara, sair, passar álcool nas mãos, mas a gente não tem como controlar se a gente vai pegar ou não. Porque até com máscara e com luva, a gente corre risco, né? Mas a gente não vai ficar com aquela controle, ai meu Deus, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu vou pegar, não vou pegar, porque não vai fazer efeito. Se você ficar preocupado ou não, se você tiver que pegar, vai pegar, não tem jeito, né? E aí é só cuidar, se a gente se cuidar, então não vai pegar. E aí, fazendo isso assim, vai ajudar você no seu dia a dia, né? Vai ter uma melhora, você vai percebendo aos pouquinhos que você vai conseguir controlar, né? E a gente tem que se preocupar realmente só com o que a gente tem controle. O que eu tenho controle? Para eu sair, eu consigo colocando a máscara,
eu passo álcool na mão nos lugares assim que tiver álcool. Quando eu entrar na minha casa, eu deixo meu sapato na porta, já vou pro meu banho, ou tiro a máscara e deixo já lá fora. Então isso eu tenho controle, então isso eu posso fazer. Aí você faz. Mas aí agora o controle com as pessoas. Ah, mas o fulano lá vem aqui na casa do lado, entra sem máscara e faz as coisas tudo ali, faz festa. Você não tem como controlar a ação das outras pessoas, né? Então você faz a sua parte e aí deixa com que os outros façam a deles. Porque se você ficar se preocupando, porque o fulano está fazendo isso, eles vão pegar, e aí eles vão fazer isso. Não, você não vai conseguir se controlar, vai estar excessivamente pensando nas coisas e a sua ansiedade que vai aumentar. É você quem vai acabar sofrendo com essas coisas, né? Então, se você se controlar, você faz a sua parte e os outros fazem os outros. Porque se você não tem controle, não tem o que fazer, não é? Então, assim vai indo. E aí, mudando o foco do seu pensamento para as outras coisas, mudando o foco de notícias também, isso também vai ajudar você a se controlar. Se você vê muitas notícias catastróficas, o seu pensamento fica no catastrófico. Não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E aí você não vai ter controle daquilo, vai acabar sofrendo, né? E não vai ter retorno do que você está pensando, está tentando se controlar. Se você fez a sua parte, então vamos ficar tranquilos que se der certo, se tudo der certo, vai ficando... o seu organismo volta para o equilíbrio, né? Porque se você tivesse saído da linha do equilíbrio, e consegue se controlar. E aí tem algumas perguntas que me mandaram no direct, eu vou acabar respondendo aqui, e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem pôr ali, que eu vou respondendo aos poucos e eu vou complementando o assunto. Porque a ansiedade é um tema muito amplo, né? A gente sabe que em pouco tempo, assim, não é possível explicar tudo e nem dar tantas dicas. Seria realmente necessário que tivesse um bom tempo e quem realmente precisar ter um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico até, né? Também é necessário ir, mas espero que essas dicas que eu dei e que algumas perguntas que vierem possam ajudar também as outras pessoas. Então a pergunta aqui foi: a ansiedade mexe na mente da pessoa ao ponto dela perder a consciência e não lembrar de nada? Então pode acontecer sim que você esteja tão ansioso, tão pensando no futuro com excessividade e que você veja que não tem aquele controle daquilo, que você perca realmente o controle das coisas e você perca a memória momentaneamente, né? Você dá aquele famoso branco. Aí você deu branco, você não consegue lembrar das coisas, mas perder a consciência pode estar envolvendo algum outro sistema do seu corpo, alguma coisa neurológica, ter tido alguma coisa algum dano no seu cérebro. Então é bom procurar um médico para fazer os exames completos, que pode acontecer, pode, porque se você estiver muito ansioso, o seu cérebro entra em colapso e acaba dando aquela pausa. Não, peraí, você está muito acelerado, deixa eu descansar um pouco. Mas é preciso procurar um médico, fazer alguns exames, ver se está tudo ok, e aí sim continuar. E aí, a ansiedade faz mal à saúde? A próxima pergunta. Sim, ela faz muito mal à saúde. Por quê? Se ela joga a adrenalina, que aumenta o sangue, a quantidade de açúcar no sangue, a sua diabetes, se você for diabético, vai subir. Se você não é, você corre o risco de adquirir. Se você fica ansioso demais, você tem o branco que dá, você fica nervoso, que o seu coração acelera, sua respiração fica ofegante. Então, se você tem asma, a sua respiração vai ficar extremamente mais dificultosa. Então, dificulta a sua saúde, sim. E se tem remédios para ansiedade? A outra pergunta é assim, para ansiedade tem os remédios, que quem receita é o psiquiatra. Então, quem tiver assim muito ansioso, que não conseguir controlar com a ajuda de um psicólogo ou com algumas dicas que nem essas que eu passei, é necessário procurar um psiquiatra, que ele realmente vai passar um remédio às vezes mais fraco, outros mais de tarja preta, que são
bons para ajudar você a controlar. E isso tudo você também, junto com o remédio, vai tentando se controlar. E uma outra pergunta era, e agora eu anotei aqui, era se a ansiedade era psicológica ou era física. A ansiedade, ela é um estado emocional, então é psicológico, só que ela também afeta o seu físico. Porque você vai pensar as coisas, o que é psicológico é o nervosismo, a tensão. Então, isso tudo são sintomas que são psicológicos da ansiedade. Mas ela afeta diretamente o físico da pessoa. Então, se tiver alguma pergunta, vou abrir um espacinho. E aí, como é um tema assim que foi bem reduzido, né? Aí, se ninguém tiver uma pergunta, aí pode mandar no direct se sentir mais desconfortável. É só clicar numa interrogaçãozinha que tem, que vem direto aqui para minhas perguntas. A ansiedade gera fome? Ó, Gustavo, a ansiedade, ela gera fome, sim. Porque se você tem o cortisol, você vai ficar com aquela ansiedade. Não é que seja uma fome, mas seja uma vontade de comer alguma coisa que você não tem em casa. Você vai olhar lá na geladeira, você vai procurar no armário. Tudo que tem ali, você não vai querer. Você vai comer tudo, mas não é nada aquilo que você quer. Você vira uma compulsividade, né? Você vai comendo de tudo e acaba que não satisfaz. Então acaba sendo uma fome, você começa a comer tudo que vê pela frente, mas não faz efeito. Aí perguntaram que a medicação é com psiquiatra. Sim, a medicação só o psiquiatra quem pode indicar, né? Porque os psicólogos só vão ajudar você a solucionar os problemas, né? E a encontrar uma solução, né? Não solucionar, porque quem soluciona é a própria pessoa, mas ajudar uma solução melhor para vocês, né? A Isabela fez uma pergunta, pode usar, e aí não terminou a pergunta, pode repetir para mim, por favor? A Gabi falou, não está aparecendo a interrogação, então pode ser por aqui que eu vou acompanhando também, tá? A tia Lena, oi tia, tudo bem? A pergunta é, bom fazer auriculoterapia de ansiedade? Seriam aqueles pontos de terapia, né? Então, aquilo ajuda bastante, é bom também. A Miriam está perguntando, as alterações hormonais aumentam a ansiedade? A minha mãe tem 57 anos e sinto que com a chegada da menopausa ela tem se apresentado mais ansiosa. Então, amém, Miriam. Então, realmente altera, sim, porque como o seu corpo está alterando os hormônios, também entra a adrenalina, o cortisol, então realmente a pessoa começa a ficar um pouquinho mais ansiosa. Então, ela precisa se autopoliciar e, se no caso mais avançado, ela precisa procurar uma ajuda profissional. A Paty, à tarde sempre tenho vontade de comer chocolate ou algum doce. O chocolate e um doce sempre dá vontade, né? Até eu também, assim, tenho essa vontade de comer doce. É normal, mas desde que não seja de forma excessiva, né? Que senão prejudica também a sua saúde. Aí o Adriano perguntou, chocolate controla a ansiedade? Então, o chocolate não é que ele ajuda a controlar a ansiedade, é que ele te dá uma sensação de bem-estar. Então ele acaba que você acaba se controlando um pouquinho por conta dele. Mas não que ele seja um controle de ansiedade, né? Mas ele te ajuda um pouquinho. É a nova pergunta da auriculoterapia. Aí a Aninha Santos falou que passaram fluoxetina, mas é só engordou. Então, fluoxetina é um ansiolítico, né? Só que aí tem que ver se não alterou alguma outra coisa no seu organismo. Tem que procurar um psiquiatra novamente, né? E pedir que ele altere esse medicamento. Tem uns outros que vão te ajudar melhor, que a medicação, cada organismo reage de uma forma, né?
Gabi, como que eu identifico se eu preciso de um auxílio profissional? Se você tem alguns sintomas ou algum desses. Tem um grupinho, né, no caso da ansiedade que eu mencionei, que seria o, a sensação de fraqueza, os pés e as mãos frios, náuseas, constante tensão, nervosismo. Se tiver um grupinho assim de 4 ou 5 sintomas juntos, já é hora de você estar procurando um profissional. E no caso também, eu não tenho nenhum desses sintomas, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver e que eu não estou conseguindo encontrar uma solução, aí eu procuro um profissional que vai ter uma escuta qualificada, vai te escutar sem falar para outras pessoas, né? Que você fica às vezes com medo de comentar com alguém e essa pessoa espalhar. Então, com um psicólogo, você tem essa segurança, né? Que é tudo com sigilo. Então, isso ajuda bastante. Aí, o que fazer quando as crianças estão com ansiedade? Então, a ansiedade da criança ela é como a do adulto, né? Só que o adulto ele se preocupa com as coisas do cotidiano. A criança ela se preocupa assim, eu preciso sair, eu preciso ver meus amigos, eu preciso correr, brincar, porque a criança, no natural dela, ela tem que correr, tem que brincar. Se ela ficar presa dentro de casa, ela vai querer correr dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa. Aí você fica, não corre, não brinca, não mexe nisso, não mexe naquilo. E aí isso gera mais ansiedade ainda, né, na criança. Porque ela fala, não posso fazer nada na cabecinha dela, né? E ela quer se movimentar. E aí, nesses casos, é fazer brincadeiras junto com elas, né? Aquelas brincadeiras que mantenham a calma nela. Procurar aquelas que fazem em grupos, joguinhos em que elas consigam entender. Fazer algumas filminhos para elas verem junto, trocando informações. Alguns de musiquinhas para elas fazerem aquelas de cadeirinha, né? Aquelas que sentam. São as brincadeiras que as crianças estão acostumadas a brincar fora, né? Se tiver corda para ela pular e deixar ela conseguir pular dentro de casa também, porque elas precisam descarregar as energias, né? Se a gente já tem tanta energia acumulada, imagina as crianças, né, que ficarem presas o tempo inteiro, né? Aninha, Deus abençoe, amém. Igor Espanhol, oi, tudo bem também? Aí tem alguma coisa que podemos fazer quando a ansiedade bate e a gente tem vontade de comer tudo que tem em casa? Então, quando bater essa ansiedade, assim, tudo de estar em casa, eu quero comer e não tem tudo que tem aqui, porque eu estou com muita fome, ou eu estou ansiosa. O caso para fazer isso é uma das opções. Eu realmente estou com fome, eu preciso de comer essa agora. Aí você fala, não, eu já comi agora há pouco, já almocei, então eu não estou com fome. Então o que eu posso fazer? Então, eu tomo uma água e vou mudar o foco do meu pensamento. Vou ver um filme, ler um livro, fazer alguma coisa que distraia um pouco do foco que está ali, né? Que é a comida. Eu tenho que comer para aliviar a minha ansiedade. Porque senão a gente fica realmente com a obsessão, né? A gente vai lá e come alguma coisa, não é aquilo, come outra. A gente não sabe por que está acontecendo aquilo. Né? Por que eu estou assim? Aí se eu consigo fazer respiração, eu faço a respiração, acalmo. Porque geralmente não é a comida que você quer, né? É alguma outra coisa. Eu quero sair. Aí você desconta na comida. Eu tô nervosa porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Aí você desconta na comida. Então tudo isso tem que ser analisado e visto o que você realmente está precisando naquele momento, né? Roer unhas é um sinal de ansiedade? Sim. A maioria das pessoas que estão ansiosas, elas começam a roer unhas, ou se elas estão nervosas com alguma coisa que é um sintoma da ansiedade, aí roe unha. Aí tem o bruxismo. O bruxismo também é uma coisa que a ansiedade faz com que ele aumente. Né? Você está ansioso de dia, à noite ele fica um pouco mais intenso. Sem aglomeração ainda. Deus abençoe, amém. E um outro detalhe é que a fluoxetina eu fiquei agitada. É que então a fluoxetina não estava fazendo um bom efeito para você. A Paty.
Amém. Qual chá você acha melhor para ajudar na ansiedade? Então, tem diversos chás, né, que ajuda com a ansiedade. Tem chá de melissa, que ajuda a dormir. Tem a própria... Um suco de maracujá também ajuda. E esses, assim, que são bons. Amém. Aí a Isabela perguntou a pergunta, eu já respondi ali em cima. A Ju falou, eu acho que a medicação é ruim. Eu uso o natural, e tem remédio que deixa a pessoa como um robô. Realmente, se a pessoa tiver que tomar uma medicação muito forte, ela fica um pouco sem o controle dela mesma. Né? A consciência dela fica um pouco prejudicada. Então, se a pessoa conseguir se controlar com remédios naturais, né, como chás e algumas coisas, e o próprio controle dela mesma é melhor, né? Sem dúvida. Então, a Adriana está falando, a ansiedade é a mesma coisa do que o toque que a pessoa faz repetir as coisas em casa. Então, a ansiedade, ela gera um toque, vamos supor, nessa parte da pandemia. Então, tá todo mundo passando álcool nas mãos e tendo que se higienizar um pouco mais, né, que é o comum. Então, isso também já trouxe uma coisa que pode gerar lá para frente o toque. E a pessoa vai ter que ficar limpando direto alguma coisa com medo de que aconteça alguma coisa. Então, o toque é uma variação, digamos assim, da ansiedade. O Alex mandou um tchauzinho, tchauzinho. O que faz para a pessoa parar de ter ansiedade e roer as unhas? Então, para parar de ter ansiedade e roer as unhas, tem que ir no médico para poder ele te ajudar a controlar, né? Você vai lá e fala o que você está sentindo para o psicólogo, né? E aí ele vai te ajudar a encontrar o que tá te fazendo ficar ansioso, né? Que às vezes você não tá encontrando o que é. E aí lá ele vai te ajudar a achar, vai achar um caminho para você parar de roer as unhas. A Gabi já, além de roer as unhas, roeu os dedos. A Gabi rindo de nervoso. Deus abençoe, amém. Então, se tiverem mais alguém que queira perguntar alguma coisa, seja meio acanhado, pode me mandar no direct, que eu também respondo lá. Terapia cheia de louça ajuda a combater a depressão. No caso, deixar a pia muito cheia de louça pode aumentar a depressão, né? Que você acaba olhando lá a quantidade de louça e falando, nossa, eu vou ter que lavar tudo isso. Aí você acaba ficando mais deprimido ainda, né? Então, acho que agora acabaram as perguntas, né? Eu vou encerrar aqui a live. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar lá no direct. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas que eu passei, né? Se alguém precisar de mais alguma ou não entendeu ou perdeu alguma parte, que eu não sei se vai ficar salvo essa live para eu conseguir compartilhar, porque eu não sei mexer muito bem no Instagram, né? Como os psicólogos estão atendendo na pandemia? Então, os psicólogos, eles estão, na grande maioria, atendendo online, né? Tem alguns que têm o aplicativo ou atende até pelo Skype, né? Com alguma criptografia para não passar, não correr o risco de ser pego as coisas que as pessoas estão falando, né? Então, e tudo também com sigilo. A gente está atendendo online. Quem tem precisar ir no psicólogo, eu preciso ir agora, pode procurar um profissional que atenda online, que a gente está podendo atender online. Aí a Nutri. Existem alguns alimentos que diminuem a ansiedade, alimentos ricos em magnésio, zinco. Realmente, Nutri é uma boa dica. O ácidos graxos, ômega 3, por isso que é importantíssimo a participação da nutricionista nos casos também de ansiedade. Ajuda muito. Então é bom sempre ter um combo, né? Ter um psicólogo, esse nutricionista, você mesmo se cuidando, que às vezes nem precisa chegar a ir ao psiquiatra, né? A ansiedade da crise de pressão, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se for assim, da pressão, como você fica muito ansioso, corre sim o risco de a pressão subir. E é por conta da adrenalina que está jogando direto no seu corpo ali.
A Juliane falou excelente, Deus abençoe. A Lari Fernandes ajudou bastante, obrigada. Não por nada, precisamos, estamos aí. Professor Modesto, Deus abençoe também. Cassinha, obrigada, Cassinha. A Isabela, a minha mãe falou que tem que amarrar as mãos para parar de roer as unhas. Adriano, amém, Deus abençoe. A irmã Eunice também, Deus abençoe também a irmã. E a psicóloga Kátia. Qual a relação da ansiedade dentro do ataque de pânico? Então, no ataque de pânico, você está tão ansioso que você não consegue mais controlar aquela sua ansiedade. E aí vem o pânico, que você não tem controle das coisas. Aí você vai vir sem, vamos supor que você tá com medo de sair na rua. Aí você vai ficando, vai acontecer alguma coisa comigo, vai bater um carro, vai qualquer coisa. Aí você entra em pânico, porque você não tem controle daquilo. E realmente você acredita que aquilo vai acontecer. E aí dá a crise de pânico, que é o coração acelerando, a respiração ofegante. E realmente o corpo sofre com isso, né? A pessoa sente isso tudo no corpo e não é frescura, como muitos falam. Realmente a pessoa sente tudo isso e faz muito mal para ela. Covers Brasil. Ah, obrigada. Para salvar, Deus abençoe, né? Aparece a opção salvar, aí fica salvo, né? Só que não sei se é na hora de encerrar, né? Na hora de encerrar, porque eu não consegui no início colocar. Cuti, obrigada, Dai, obrigado também. O café aumenta a ansiedade, a Ju está perguntando? Ele aumenta um pouco a ansiedade porque ele ativa, né? Faz com que a cafeína faz com que você se sinta mais ansioso. Você vai ficar acordado, então você vai pensar mais nas coisas. Então é bom sempre tirar um pouquinho o café. Se está ansioso, diminui a quantidade de café. Para dormir também é prejudicial, né? Você não consegue dormir muito bem. A Tami, Deus abençoe, amém. O Adriano, Deus abençoe também, amém. A Kátia, quero assistir a próxima live. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma próxima. O Covers. Covers, com certeza, se Deus quiser, vão ter mais lives. Quais podem ser as consequências de não tratar a ansiedade? Então, se você está na ansiedade no início e você não trata ela, ela vai só aumentando. Então, vai tendo as crises de pânico e, em alguns casos, também associada à depressão, que aí, além de você ficar extremamente preocupado com o futuro, que você ainda não tem o controle, você pensa muito no passado, que você não fez, né? Eu não fiz isso, não fiz aquilo, e aquilo te deprime. E aí a depressão e a ansiedade juntas faz com que você não faça o hoje para que o futuro aconteça. Então você fica preso no passado, pensando no futuro e não age no presente. Então isso tudo gera uma ansiedade maior e alguns transtornos podem surgir. A Karen, oi Karen, tudo bem? Tá bom, o cover falou até quando termina que salva. Tá ótimo, Deus abençoe. Curte, que a gente queremos mais vídeos. Mas se Deus quiser, vamos ter mais vídeos sim. A Juju, Deus abençoe. A Isabela, quero mais vídeos disso. Vamos preparar mais vídeos então. A Verônica que chegou, ela falou, cheguei atrasada. Tem remédios para ansiedade? A paz de Deus, amém. Então, tem remédio sim para ansiedade, que ajudam a controlar a ansiedade. Tem uns que são mais fracos, outros mais fortes, né? Dependendo do grau que tiver a ansiedade. E são só receitados por médico psiquiatra. O psicólogo, ele vai ajudar você a controlar a sua ansiedade com o seu próprio corpo, né, com a sua própria vontade. E aí, se tiver necessidade de uma medicação, a gente encaminha para um psiquiatra para que ele possa fazer mais alguma coisa, né, dar uma medicação para que te ajude a entrar em equilíbrio novamente. Olha o covers aqui, ai, eu aqui.
A tia Lita também, amém, tia, Deus abençoe. A Eunice, valeu as dicas. Ah, que bom que vocês gostaram. Eu espero que tenha ajudado bastante. A Paty, irmã, Deus abençoe. Parabéns, aprendi bastante com você. Também quero mais isso. Deus abençoe também, irmão. Deus abençoe. Adriano, gostei desse vídeo. E a Gabi, foto Gabriela, sugiro o tema de depressão. Deus abençoe, Gabi também tem incentivado a fazer os vídeos, né? O vídeo. A Ju, aprendemos bastante. Nossa, sem mexer muito bem, acabo me perdendo aqui. Então, Deus abençoe a todos, espero que tenha ajudado, né? E aí, se Deus quiser, umas próximas vezes eu vou preparar agora outros temas para a gente poder conversar um pouquinho, bater um papo aqui. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo para todos. Oi, Gabriel, é verdade, eu vou tentar abrir um canal no YouTube para poder pôr mais vídeos. Deus abençoe. A irmã Márcia acabou de entrar agora. Seja bem-vinda, irmã Márcia. Agora a gente já está terminando, mas eu vou tentar disponibilizar depois no YouTube para quem não conseguiu ver, tá bom? Beijo. Isabela, as unhas podem machucar dentro da barriga? Dependendo do tamanho, ela não for dissolvida, né? Corre o perigo. A Thaís também entrou agora, a gente está terminando já a live, mas eu vou tentar disponibilizar, tá bom? No YouTube, aí quem quiser ver ou quiser compartilhar com alguém, depois vai ter. Eu esqueci de no início do vídeo falar para quem quisesse passar a live para mais alguém, mas não esqueci, não teve jeito. Então até a próxima, se Deus quiser. Beijo.